Voltamos com o seu Jornal Anhanguera, agora 12h32. Reviravolta no caso do padre Robson. O Tribunal de Justiça arquivou a ação penal que investiga a denúncia do Ministério Público de um desvio milionário na Associação Filhos do Pai Eterno. O voto do relator do processo foi acompanhado por unanimidade por outros 4 desembargadores que participaram da sessão virtual. A decisão é do desembargador Nicomedes Domingos Borges, em uma sessão virtual na tarde desta terça-feira. O desembargador determinou o arquivamento do processo contra o padre Robson, que apura um desvio milionário na Associação Filhos do Pai Eterno. Para ele, os promotores usaram provas ilegais de um outro processo que envolvia o padre. As teses são várias. A primeira delas é incompetência do juízo da vara dos feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores do Estado de Goiás. Segunda tese, ilicitude de provas juntadas ao processo, retiradas de outro processo, onde as provas ali já eram ilícitas. O processo que o desembargador disse que teve provas ilegais é o do caso de extorsão contra o padre Robson em 2017. O procurador de Justiça, Abrão Amize Neto, que participou da sessão virtual, não concordou com o desembargador e rebateu. Ele disse que essas provas obtidas na época do caso de extorsão não têm importância no processo de desvio e lavagem de dinheiro da FIP, e que elas serviram apenas de alerta para o Ministério Público começar as investigações. Estas mensagens, estas mídias não fazem sequer parte dessa investigação do Ministério Público. O que ocorreu neste caso é que, em virtude do pagamento que foi feito ou da tentativa de pagamento, o próprio investigado levou informações que posteriormente geraram uma investigação. Por isso que o Ministério Público insiste nesta questão da licitude das provas. Não há contaminação das provas. Em relação ao trancamento da ação penal, é uma investigação extremamente complexa. Nós estamos falando de milhões de reais. O desembargador apresentou um terceiro argumento da defesa, que a FIP é uma entidade privada composta por 10 membros e que possui como única fonte de receita doações voluntárias e espontâneas feitas por fiéis, e de que não há legitimidade para apuração pelo Ministério Público do que ocorre dentro de uma instituição privada, onde não há recursos públicos requerendo reconhecimento da atipicidade da conduta investigada. A atipicidade é aquilo que não é previsto legalmente como crime. Quem doa não quer e não deve receber prestação de contas, doa porque quer que quem recebe a doação faça o que bem entender com aquela doação, porque acredito nessa pessoa. E agora o Ministério Público quer entrar dentro da associação, que não é uma fundação, portanto não deve satisfação, com o devido respeito, a órgão público. Depois dos argumentos apresentados, o relator, desembargador Nicomedes Domingos Borges, disse que ainda faltam argumentos para seguir com as investigações que poderiam levar a uma ação penal, reforçando o pedido de trancamento de todo o processo. Depois dele, os desembargadores votaram e, por unanimidade, a primeira Câmara Criminal acompanhou a decisão do relator. O desembargador reconheceu a falta de elementos legais apontadas pelo Ministério Público e arquivou as investigações. No dia 21 de agosto, a Operação Vendilhões do Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços da FIP e do padre Robson, até então presidente da associação. Os promotores apuravam o desvio de 120 milhões de reais de doações dos fiéis, dinheiro que deveria ser usado em obras sociais e na construção da nova Basílica do Divino Pai Eterno. A obra começou em 2012 e até hoje não ficou pronta. Desde a operação do MP, padre Robson está afastado da reitoria da Basílica, da presidência da FIP e das funções de sacerdote.
A decisão do Tribunal de Justiça ainda cabe recurso. O Ministério Público disse que aguarda ser notificado para tomar as medidas cabíveis. Nós procuramos também a Arquidiocese de Goiânia, que disse que também não foi notificada e, por isso, não vai se pronunciar. Ainda sobre esse caso, a Associação Filhos do Pai Eterno disse que vai continuar com uma auditoria e reforma administrativa da FIP. Vamos ver. A Associação Filhos do Pai Eterno continuará o trabalho de auditoria, reforma administrativa, implantação de governança e demais ações que estão em andamento na associação. Tais medidas são fundamentais para o renascimento da nova FIP e para que a entidade possa continuar cumprindo com sua principal missão, que é evangelizar, manter as suas obras sociais, a obra da nova Basílica e a TV Pai Eterno, sendo o mais importante a confiança dos devotos do Pai Eterno nas ações da entidade e na transparência que a atual gestão defende e trabalha. Mudar de assunto para te contar que a Polícia Militar de Rio Verde prendeu 2 homens suspeitos de tráfico de drogas. Porções e pinos de cocaína foram encontrados na casa em que eles estavam. O Arildo Palermo chega agora com todos os detalhes dessa história aí, falando ao vivo de Rio Verde. Suas informações, Arildo, boa tarde. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. A polícia teve um apoio bem forte nessa operação dos amigos de 4 patas, os cães farejadores, que foram fundamentais aí na busca por essas drogas que aconteceu aqui na cidade. A Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar recebeu uma denúncia por WhatsApp de tráfico de drogas, que estaria acontecendo no bairro Parque dos Girassóis, aqui na cidade. Ao chegar no local, como os policiais estavam aí, junto com esses a ação foi muito mais rápida, mais ágil, acabou até sendo ali bem eficiente, com a participação desses cães. No local foram encontrados 80 pinos de cocaína que estavam espalhados por essa casa, escondidos em armários, também dentro de roupas e até uma balança de precisão, os policiais encontraram nesse local, tudo dando indício aí de que funcionava realmente um sistema de tráfico de drogas. Essa droga estava espalhada por vários locais, alguns de difícil acesso, por isso os cães foram tão importantes nessa operação. Os 2 jovens que foram abordados tinham 19 anos, os 2 de 19 anos, eles foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil aqui de Rio Verde. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas e também por associação ao tráfico e depois devem ser encaminhados à casa de prisão provisória. Tiago, é com você. Valeu por sua participação, amigo. Abraço. E mesmo com o incêndio na região da Chapada dos Veadeiros, o Parque Nacional foi reaberto hoje. O Danilo Moreira tem os detalhes para a gente. Depois de 14 dias em chamas, o incêndio dentro do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está controlado. A preocupação dos militares, do Corpo de Bombeiros, dos voluntários e dos brigadistas é com a região do entorno do parque, já que por conta do clima, da alta temperatura, da baixa umidade relativa do ar e por conta dos fortes ventos, as chamas estão se espalhando para a parte de fora do parque. A área mais crítica continua nas regiões mais íngremes da Serra de Santana, onde uma grande linha de fogo de cerca de 6 quilômetros de extensão avança lentamente. Na localidade de Baliza, o incêndio permanece progredindo também lentamente e em terreno acidentado e de difícil acesso. A Polícia Civil já está investigando o caso, inclusive um inquérito foi aberto ontem para investigar aí o possível autor de ter causado todo esse fogo dentro da Chapada dos Veadeiros. Devido à melhora das condições de exposição à fumaça nas principais áreas de visitação do parque, o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade autorizou a reabertura do parque, que estava desde o último dia 2, desde a última sexta-feira. O horário de entrada de segunda a sexta-feira é de 8 da manhã até o meio-dia. Já aos sábados, domingos e feriados, a entrada pode ser feita de 7 da manhã até ao meio-dia, mas a saída durante todos esses dias deve ser feita no máximo até às 6 horas da tarde. Um possível crime ambiental, Uma força-tarefa ali foi montada para conter as chamas, mais de 100 pessoas trabalhando e aí a dificuldade para tudo isso. A gente acabou de receber imagens da Chapada dos Veadeiros. Olha aí, imagens aéreas mostram que o incêndio ainda acontece, mas o pessoal continua no combate às chamas.
e as chamas, então, portanto, estão controladas. A gente fica torcendo logo para o total controle aí deste incêndio. Nos últimos dias, muitas cidades flexibilizaram os decretos que falam sobre as medidas de segurança para evitar a Covid-19, mas isso não significa que a doença foi embora, viu? Em Jataí, na última semana, foram registradas 12 mortes por conta do coronavírus. Então vamos chamar a Tássia Fernandes, que está em Jataí, tem todos os detalhes para a gente. Ô Tássia, eu sei que você tem aí o balanço da Secretaria de Jataí, Secretaria de Saúde, para passar para a gente, né? Boa tarde. Oi, Thiago, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Tenho sim, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 70 pessoas morreram vítimas da Covid-19 aqui no município. Já são confirmados 4.109 casos aqui em Jataí e 24 pacientes estão em isolamento hospitalar. Os últimos decretos publicados trouxeram aí medidas de flexibilização aqui para o município. E depois dessas medidas de flexibilização, muitas pessoas deixaram de respeitar as medidas de novo coronavírus. Nós, inclusive, recebemos alguns vídeos que mostram festas no Lago Bom Sucesso, aqui em Jataí, às margens do lago. O complexo turístico, que ficou fechado por mais de 6 meses, foi reaberto no fim de setembro. E a gente percebe pelas imagens muita gente ali. Festas até estão autorizadas aqui em Jataí, mas podem ter no máximo 50 pessoas. E a gente percebe pelas imagens que tinha muito mais gente, ninguém usando máscara e não respeitando o distanciamento. Essa flexibilização foi para vários estabelecimentos também, como por exemplo os bares e restaurantes que voltaram a funcionar normalmente, as salas de cinema que também já estão funcionando. Flexibilização aqui em Jataí e também em Mineiros. Quero trazer os dados de Mineiros, que fica aqui na região sudoeste também, porque Mineiros também 70 mortes por conta da Covid-19 e o número de casos confirmados lá no município já passa de 4.500. São 4.537 pessoas diagnosticadas com a doença. E por fim, quero atualizar também os dados aqui no estado. Essas atualizações são de agora há pouco, são 223.949 casos confirmados aqui em Goiás e 5.020 pessoas morreram em todo o estado, vítimas do coronavírus, do novo coronavírus. Viu, Thiago? Volto com você. É muita gente, a gente não pode perder a sensibilidade. Em uma semana, lá em Jataí, 12 pessoas morreram. Isso não é pouco de jeito nenhum, é preciso, mais uma vez, ter consciência. A doença está aí e, como a gente viu, está matando. Obrigado, Tássia, por sua participação, tá? Em Lusiânia, está faltando voluntário para as eleições desse ano. Assunto para o Danilo Moreira, que tem as informações agora ao vivo. Estava falando da Chapada, agora a gente fala de eleições. Né, amigo? Boa tarde. Pois é, Thiago, boa tarde novamente para você e para todo mundo que está acompanhando o J1. Uma preocupação muito grande aqui em Lusiânia, viu? Por conta da pandemia, muitas pessoas estão com medo aí de se tornar um voluntário nas eleições deste ano. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo um apelo para a população aqui de Lusiânia, que tem acima de 18 anos, para se cadastrar e se tornar um mesário voluntário. Para fazer isso, não é muito difícil não, Thiago. Basta a pessoa baixar um aplicativo, o e-Título, que está disponível aí para todo mundo. Pega o celular, baixa o aplicativo e faz o cadastro. Agora, se não quiser usar o aplicativo, pode acessar o próprio site do Tribunal Regional Eleitoral e fazer o cadastro. O José Carlos da Silva, assessor da Direção-Geral do Tribunal Regional Eleitoral, ele traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto, explicando aí como é que funciona o cadastro para ser um mesário voluntário. Vamos ver. Você, eleitor de Lusiânia, que tem acima de 18 anos e que não faça parte do grupo de risco, a Justiça Eleitoral convida você para ser um mesário voluntário nessas eleições. Faça a sua inscrição no site do TRE, www.tre-go.jus.br, ou ainda baixando o aplicativo e-Título, que com apenas um toque você se torna mesário voluntário. Pois é, neste ano aí, por conta da pandemia, esse chamado está sendo um pouquinho diferente. A pessoa está sendo chamada através
uma mensagem. Nessa mensagem ela recebe um número e depois de receber esse número ela tem que acessar o site e colocar esse número lá. Agora, se a pessoa ela não responde essa mensagem, ela vai ser notificada através de uma carta. E isso tudo aí, Tiago, para convocar esses mesários, já que a situação aqui em Lusiânia não está muito boa. E tem benefícios para ser um mesário voluntário, viu? A pessoa que trabalha no dia da eleição, ela recebe um vale alimentação, ela tem esse auxílio, e se ela trabalha no dia, ela tem direito a 2 folgas no trabalho também, viu, Tiago? É com você. E claro, tem que ir devidamente paramentado, né? Com todos os equipamentos de proteção por conta dessa pandemia. Obrigado, Danilo. Boa tarde para você. E olha, as cidades turísticas do estado vão receber uma força-tarefa para impedir aglomerações durante o feriado prolongado. Quem está de volta aqui comigo é ele que prometeu e agora chega com essas informações. Oi, Emerson. Pois é, Tiago, viu? Essa força-tarefa foi montada justamente para fazer cumprir os protocolos de higiene e segurança nesse momento de pandemia. E o foco são as cidades turísticas aqui do estado. É para evitar que cenas como a gente viu no 7 de setembro, né? O feriado prolongado de 7 de setembro, com muitas aglomerações, muita gente sem máscara, desrespeito aí dos decretos municipais. Então, para evitar que essas cenas se repitam, é que justamente foi montada essa força-tarefa, que conta com a Polícia Militar, a Goiás Turismo, Ministério Público Estadual, o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Poder Legislativo e também as prefeituras de 20 municípios turísticos aqui do estado. Nós preparamos uma reportagem para como vai funcionar essa fiscalização da força-tarefa. A gente acompanha agora. O grupo começa a atuar às 8 da manhã de sexta-feira nos municípios turísticos e nos acessos a esses locais. A preocupação das autoridades é de que cenas como essas no feriado de 7 de setembro se repitam no final de semana e no feriado de segunda-feira. Olha o que isso não vai dar. Vão ser montados pontos de controle nas entradas das cidades. Além dos moradores, apenas pessoas com reservas e que comprovem locação ou hospedagem vão poder entrar nas cidades turísticas. Até o meio-dia de terça-feira, o policiamento será reforçado nas rodovias estaduais e as operações serão feitas também em lagos e cachoeiras. No sul do estado, Caldas Novas e Buriti Alegre vão receber as equipes de trabalho, mas a ação se estende por municípios de todas as regiões do estado. São eles Alto Paraíso, Aragarças, Aruanã, Britânia, Pirinópolis, São José, São Miguel do Araguaia e São Simão. Pois é, Tiago, então essa força-tarefa começa a atuar a partir de 8 da manhã de sexta-feira e vai até o meio-dia de terça-feira, um dia depois aí do feriado prolongado. Mas agora é muito importante também que a população assuma o seu papel, né? Assuma esse compromisso, porque a força-tarefa vai atuar, mas se cada um de nós não fizer a parte, a situação vai ficar muito difícil. E a gente sabe, como a gente viu números aí, né? Os números do coronavírus ainda continuam altos aqui no estado, então é importante que cada um assuma esse compromisso. Vai passear, vai para uma cidade turística, mas sem excesso, respeite as normas e o decreto de cada cidade, né, Tiago? Com toda certeza, viu, Emerson? Obrigado por sua participação. O Emerson está ali falando de cidade turística. Vou dar um pulo lá em Pirinópolis agora, viu, amigo? Obrigado por sua participação aí. É que o dia começou com festa para uma das cidades mais queridas do estado. É o aniversário de Pirinópolis. A cidade completa hoje 293 anos. E a Nayara está lá para falar sobre esse assunto ao vivo. Ô, Nayara, antes aniversário da cidade, o Paulo, o seu chefe, me mandou uma foto. Parece que seu sapato está derretendo aí por conta do calor. Boa tarde. Ah, não acredito que ele fez isso, Tiago. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Se a cena não fosse tão feia, eu ia pedir para colocar aí no ar para vocês verem, né? O calor tá tão forte aqui, gente, que realmente a sapatilha parecia que estava derretendo no meu pé, volta de 40 graus que está fazendo aqui agora, viu, gente? Mas a cidade está em festa. Hoje é um dia muito especial para Pirinópolis, porque realmente são 293 anos de história, né? Esse ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, não vai ter aquelas tradicionais festas que tem aqui em Pirinópolis, o desfile, e vai ter somente as celebrações. Olha só, hoje pela manhã, às 5 horas da manhã, já teve alvorada com a centenária banda de música Fênix pelo Centro Histórico, mas
sem público. Logo depois teve missa no sistema drive-in, lá na Beira Rio. Também foi um momento muito especial para os fiéis que compareceram a essa missa, todo mundo dentro dos carros, claro, todos os cuidados e usando máscara, né? Hoje às 7h30 da noite vai ter missa com a celebração cantada em latim pelo coro e orquestra Nossa Senhora do Rosário. Realmente quem não pôde comparecer aqui nesse dia para poder comemorar junto com os moradores a festa aqui, né, o aniversário de Pirenópolis, e pensa vir no final de semana para aproveitar o feriado, tem que fazer reserva em hotel ou pousada, porque as barreiras sanitárias vão retornar já nessa sexta-feira. Então, quer dizer, o morador que não tiver aí, né, reserva em hotel ou até mesmo em pousada aqui em Pirenópolis, não vai poder entrar no município. Essa é uma medida que a prefeitura está tomando, atendendo o pedido realmente do governador do estado, Ronaldo Caiado, que pediu aí o prefeito para ter medidas mais rigorosas para que não aconteça aquela movimentação que teve no feriado de 7. Isso não repete esse próximo feriado. Então, turista que pensa passar o feriado aqui em Pirenópolis, fazer a reserva, porque tem que apresentar o comprovante lá nas barreiras sanitárias. Realmente é uma cidade muito bonita, é a querida de Goiás. Isso porque a região tem também diversas cachoeiras, rios. Então, quem está pensando em se refrescar aí, às vezes aliviar um pouco esse calor, né, Tiago? Tem que também tomar cuidado e respeitar, claro, as medidas preventivas à Covid-19 e também o decreto municipal, Tiago. Segurança, né? Pelo amor de Deus. Agora, minha querida, vai descansar. Sai daí desse solzão, vai tomar uma água, se hidratar, porque é preciso, e a gente tem informações aqui agora, que esse calorão vai continuar, viu? Tá todo mundo sofrendo, claro. Eu já te falo uma coisa. A previsão é de que esse calorão continua até o próximo sábado. Nesta quarta-feira, a umidade do ar em queda serve de alerta para todas as regiões. Em algumas partes de Goiás, a mínima pode ser de 9%. A temperatura segue em alta. No norte, máxima de 42 graus. Oeste registra ainda mais calor, com termômetros marcando 43 graus. No centro de Goiás, máxima para hoje é de 40 graus. Sudoeste, 41. No leste do estado, varia de 19 a 38 graus. E no sul, de 20 a 40 graus. Mais um dia sem sinal de chuva para todo o estado. Em Jataí, máxima de 39 graus, umidade em 10%. Em Porangatu, máxima de 42 e umidade em 12%. Também muito quente. Anápolis tem máxima de 36 graus. E São Simão, calor de 41 e umidade bem baixa, em 11%. Meu Deus do céu, Goiás, 40 graus, esse calor já virou rotina praticamente, né? Lá no norte do estado, que já é conhecido pelo calor escaldante, vai ter temperatura acima dos 40 graus. Vamos lá para Porangatu, bater um papo com o Tiago Costa, tem todos os detalhes pra gente. Tiago, você vai chamar uma reportagem num quarto super chique com... Eu não sei nem se você tá sofrendo com esse calor todo, viu? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Calorento. Bem forte, viu? Aqui em Porangatu, no norte do estado, não é diferente. Para vocês terem uma noção, agora, nesse momento, os termômetros estão marcando aí 38 graus de temperatura, mas só que eu estou aqui na Lagoa Grande, principal ponto turístico de Porangatu, a sensação térmica, posso dizer, está muito mais que 38 graus, viu? Inclusive, nós preparamos, como o Tiago já adiantou, vocês vão me ver agora num quarto com ar-condicionado, uma reportagem que a gente preparou para vocês sobre esse calorão. Vamos acompanhar. A previsão do tempo ainda não é tão animadora. No Porangatu, por exemplo, podemos ter temperaturas em torno de 42, 43 graus de máxima. E a umidade relativa do ar, consequentemente, nesse período, tem ficado entre 9% e 15%. Olha ele aí, chegou cedo, bateu ponto e vai passar o dia todo trabalhando. Por conta dele, não são apenas os dias que ficam quentes, mas as noites também são calorentas. Tá sendo um pouco difícil, né? Muito calor, complicado. Para quem não tem um ar-condicionado, o ventilador é a única opção. É o funcionário do mês. É o funcionário do mês. Esse calor também tem dado trabalho para o Márcio. É que muitos equipamentos estão trabalhando tanto que acabam estragando, como esse guerreiro aí, o ventilador, que lutou quanto pôde,
mas que não. Para a nossa região, a demanda, mas agora aumentou devido ao calor, né? Que está muito quente. A média de 5 a 8 ventiladores por dia. Agora com a demanda, a média de 10, 12, todos os dias. Se sair de casa não for uma opção, como é o caso da dona Maria, o jeito é se proteger. O guarda-sol tá na mão o tempo todo. Se eu não fizer isso, eu não aguento. Eu não aguento o sol. Eu venho desde cedo que eu tô andando, né? Se eu tivesse pegando ele, eu tava morta. E eu que não sou bobo nem nada, vim para esse quarto climatizado, mas tem uma boa notícia. Isso porque a previsão aqui no norte do estado é que já na próxima semana cai uma chuvinha e dê uma amenizada nesse calor. Enquanto isso, o jeito é se refrescar, como pode. Tiago, eu vou pedir agora para o nosso cinegrafista, o Marcos Carvalho, mostrar aqui a Lagoa Grande de Porangatu. Para você ter uma noção, nesse exato momento, não tem ninguém por aqui. Isso porque realmente o sol está forte, o calor está difícil. E eu queria te mostrar uma coisinha, porque para aguentar Porangatu, que hoje as temperaturas podem chegar até 42 graus, olha aqui, essa aqui é a garrafinha de água que eu trouxe para mim, para o ser grafista. Mas só que o calor venceu. Como o calor está muito forte, a água aqui já não está gelada, viu? Já está dando para fazer chá. Aê, tá certinho. Eu queria pegar a minha garrafa, mas acho que não vai dar tempo, não. Eu também tô com a minha. Não é tão grande como essa aí, mas dá para matar a sede aqui no estúdio, viu? Tiago, por sua participação. Tiago falando ao vivo, então, de Porangatu pela internet. Valeu, amigo. Bom trabalho para você. Aí, acha o meu pet. E a Yasmin de Rio Verde está pedindo ajuda. Ela está procurando o João, esse gatinho que fugiu da casa no setor dos funcionários. Se você tiver qualquer informação, entre em contato pelo telefone 64 981 19 95 30. A Lilica, essa cadelinha que tem 8 anos, sumiu no domingo de manhã no bairro Madri, em Araporã. Se você viu a Lilica por aí, é só entrar em contato com a Raquel pelo telefone 64 99290 6178. O Guto desapareceu na Vila Menezes, lá em Rio Verde. Quem tiver informações, é só ligar no 64 99957 1440. Aí, falei em água, hora de tomar uma água aqui, né? Vamos para o intervalo. Em Rio Verde, um homem de 39 anos está desaparecido desde o final da semana passada e a família busca por informações. Não é isso, Arildo? Exatamente, Tiago. A família segue procurando Ademário Luiz de Jesus, de 39 anos, que foi visto pela última vez no domingo aqui em Rio Verde. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes. Certo, estou te esperando então, Arildo. A gente estava ali na região de Porangatu, lá tem alguém de Uruaçu. A Yasmin vai chamar o intervalo para a gente.